Olá a todos, eu sou o Ale, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. O tema de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade na sindicância profissional. O quanto pode agregar para o síndico profissional e também para o mercado como um todo. E para falar sobre esse tema, chamei aqui Adriano Santos, grande parceiro, até mesmo cliente, síndico profissional da Conceito Aleviare. Muito obrigado pela presença, Adriano. Eu que agradeço, Ale, a oportunidade. É um ótimo tema para a gente discutir, que tem que ser envolvido os nossos empreendimentos, não só nos nossos, mas como o mercado como um geral. Legal. E acho que iniciar te perguntando mesmo como que você caiu na profissão de síndico profissional. Olha, há 18 anos atrás, iniciei numa das grandes administradoras em São Paulo, fazendo administração de empresas, tinha que estagiar e acabei estagiando dentro de uma administradora. Fui picado pelo bichinho de condomínios e nunca mais saí. Passei por algumas administradoras, dentro de alguns projetos bacanas que existiam, e há 8 anos estamos com a nossa sindicância, com o Conceito Aleviare, eu e meu sócio Rafael Davoglio, cuidando dos condomínios e trazendo algo diferente para o mercado, não só nessa questão de gestão, mas de sustentabilidade também. Legal. Quando vocês criaram, qual que era o objetivo de vocês, assim, de se diferenciar ali, né, do mercado? Assim, trazer uma proposta de trabalho com um atendimento diferenciado, né, com hospitalidade, né, a gente tem essa veia de hotelaria dentro da nossa marca, do nosso conceito, e de agregar valor à marca, valorizar o patrimônio, né, a gente fala que a gente faz uma gestão humanizada. Quando a gente fala de gestão humanizada, a gente pega todos esses pontos, desde a parte administrativa, a parte de atendimento, e essa parte do dia a dia de sustentabilidade, da questão de bem-estar dos nossos clientes, né, dos nossos condomínios. Legal. A gente estava comentando um pouco antes, né, do início aqui, que o quanto é importante, né, a sindicância profissional para esses temas mais inovadores, porque são vocês ali, são os vendedores dessas novas ideias, para às vezes condomínios muito antigos, né, que já estão acostumados com uma realidade, e aí você traz conceitos, sei lá, de portaria remota, né, traz conceito de sustentabilidade, e ainda tem muita resistência, né, então eu acho muito importante, né, o síndico profissional cada vez mais trazer esse tema e distanciar daquele síndico morador, né, que não tem essa experiência do dia a dia, né? Porque quanto aí você já tem de experiência, quantas vezes você implementou, deu certo, deu errado, né? Sim, sim. A gente pensando no mercado como um todo, até trazendo o macro, a questão externa, todas as empresas já estão se renovando para essa questão de sustentabilidade, de tecnologia, de rotinas, né? Pós-pandemia, a questão do próprio home office, que algumas empresas nem retornaram mais para o escritório. Então, tudo isso é muito novo, né? E nós temos empreendimentos que implantamos agora há pouco tempo, que são empreendimentos mais novos, atualizados, dentro das normas vigentes, que aí já tem um pouco mais de questão de recursos hídricos e de sustentabilidade, mas a gente também faz a reimplantação de condomínios antigos, né? Que aí você tem todo esse problema e paradigma a ser quebrados que as pessoas mais antigas não conseguem entender que a tecnologia veio para atender e para trazer algum benéfico, né? Desde a portaria virtual a uma reciclagem da forma correta, um descarte de lixo da forma correta, descarte de eletrônicos, né? A atualização do próprio empreendimento, né? Que isso traz conforto, valorização e os síndicos, vamos dizer, que não estão no mercado, que não conhecem o que está acontecendo no mercado, que só cuida daquela estrutura, não enxerga, né, o que vem acontecendo no mercado, que é necessário. Então, para nós, como síndicos profissionais, e para os nossos colegas também que estão aí no mercado, é um desafio muito grande. Quando você pega um condomínio já em andamento, com 40 anos, 50 anos, você conseguir mudar esse paradigma. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, atualizando, conhecendo novas tecnologias, reciclando também a nossa estrutura, os nossos colaboradores, para que fique de uma forma mais tranquila. Até para que quando a gente apresente isso numa assembleia, numa reunião, para que eles consigam entender o que é, o que está sendo ali passado, o que está sendo vendido e o que aquilo vai trazer de benefício ao seu empreendimento. Legal. E você vê que tem
uma diferença mesmo, assim, de um condomínio, falando de um condomínio antigo, assim, de fachada para um condomínio novo, muda já a cabeça naturalmente das pessoas? De uma parte do público, sim. Porque às vezes na maioria dos condomínios novos, vamos falar de um condomínio em implantação, as pessoas são mais jovens, então já tem um pouco mais de conhecimento da tecnologia, do macro, do externo, o que vem acontecendo no mercado, até nas suas empresas onde trabalham ou são donos. Então eles já têm um pouquinho de consciência, vamos dizer, atualizada, né? Agora, quando você assume um prédio mais antigo, não. São aquelas pessoas que só vivem aquele prédio, só vivenciaram aquela experiência de algo que deu muito certo no passado, mas que ficou parado ali 30, 20 anos atrás. Legal, legal, bacana. E o que, no seu ponto de vista, qual que é essa diferença mesmo do síndico morador para o síndico profissional na sustentabilidade? Na sustentabilidade, o síndico profissional ele tem que agregar valor ao seu empreendimento, né? Então ele tem que estar sempre aí conhecendo o que está acontecendo no mercado, participando das feiras, dos eventos. Então ele vai trazendo e agregando valor. E como ele tem vários empreendimentos, ele consegue saber o que pode encaixar em cada local e trazer essa valorização e o conforto, né? O síndico residente, ele ficou orgânico, a gente fala que é orgânico, né? Que ele está ali cuidando do espaço dele, ele não está olhando à sua volta. São poucos que param e conseguem olhar à sua volta. Então ele está preocupado ali se realmente o vizinho não está brigando com outro vizinho, se a estrutura dele Uhum. o portão está funcionando, se o elevador está funcionando, mas ele parou ali no tempo. E nós, como síndicos profissionais, nós temos que agregar valor a todo momento. Então a gente tem que acompanhar a tecnologia, tem que acompanhar a legislação, todas as normas que são atualizadas, para que a gente possa trazer o melhor cenário para os nossos moradores, né? E quando a gente fala de um síndico profissional, te dar conforto, qualidade e valorização do patrimônio. Então é isso que é importante. O síndico profissional ele tem que trazer toda essa gama de situações para o empreendimento que ele faz a gestão. E quando a gente é profissional, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ir atrás do mercado, a gente tem que entender a questão de sustentabilidade, aonde ela vai te atender, se é um condomínio mais novo, manter aquilo, né? Porque às vezes você recebe um condomínio que está sendo implantado agora com algumas normas e as pessoas não mantêm, né? Então é importante manter, importante explicar desde o início quais são os custos atrelados a isso. Claro que quando a gente fala em sustentabilidade, ela sempre gera uma economia, né? Mas Sim. inicialmente ela tem alguns custos. Quais são os custos atrelados? Se eu tenho que dar uma manutenção, eu tenho uma água de reuso, um sistema de reuso, mas eu tenho que ter manutenção mensal, porque ela me gera uma economia na outra ponta, mas eu tenho que fazer aquela máquina funcionar. Então tudo isso tem que ser acompanhado de perto pelo síndico profissional. Exato, porque assim, por exemplo, vocês já implementaram aí mais de dezenas, né, de condomínios. Então, qual a probabilidade, né, de você já ter visto aquele problema e o síndico, né, morador que implementou em um condomínio ter Sim, visto, né? Naturalmente você vai ter mais experiência, né? Então a gente também escuta direto, não, mas eu já implementei o sistema no meu condomínio, eu já sei como fazer. Não, você teve a experiência em um condomínio, já sim, tive, sim. né, É, dezenas, centenas. É o que a gente fala, às vezes é o famoso acerto e erro, né? Eu que sou orgânico, eu fiz em um e deu certo, eu acertei. Se eu fiz no meu único e deu errado, eu errei e não quero mais saber da tecnologia, mas às vezes eu errei no processo, no planejamento, no projeto, ou com a própria empresa que eu não contratei. A gente sabe que existem empresas sérias e existem empresas que não são sérias, né? Então a gente fala que todos os custos atrelados de prestador de serviço são empresas que são idôneas. Eu tenho uma empresa que eu quero que preste um bom serviço, eu tenho que pagar pelo aquele bom serviço. Com certeza. As coisas não acontecem de graça. A gente fala que o condomínio, por mais que ele não tenha fins lucrativos, ele é uma empresa, né? Então ele tem que ser cuidado como uma empresa. Então eu não posso pegar o Zezinho da esquina para fazer de qualquer forma, eu não posso fazer sem nota fiscal. Então tudo isso tem que gerar um planejamento para o condomínio para que o projeto seja da forma correta. Que às vezes muitas pessoas falam de algum projeto que não deu certo, mas porque a execução foi feita errada. Então é isso que a Perfeito. gente tem que acompanhar também. Legal. E aí, falando assim, antes de a gente entrar no que vocês já implementaram ou não, que eu queria trazer de diferente aqui para essa conversa é quais aquelas perguntas, né, na assembleia, né, naquele momento que a gente ama, nessas temáticas, né, quando, por exemplo, fala em medição individualizada, quais são as principais perguntas boas, ruins que vêm, assim, quanto a esse tema? A individualização ainda é um tema, vamos dizer, que já
já existe legislação sobre isso, né? Até das construtoras novas de deixar prevista a individualização. Elas não são obrigadas, mas você tem que deixar previsão já para individualização. Mas mesmo assim, as pessoas ainda, quando você leva o projeto, as pessoas ainda questionam, que acham que, não, porque eu estou pagando pouco, não pode, não tem que individualizar. Não, quando individualiza num condomínio, a conta fica mais cara. Já ouvi falar que em prédios, hoje já morei em prédio ficou mais caro quando individualizou. Então, esses questionamentos a gente escuta muito, é por isso que a gente fala, a questão do planejamento, como foi feito em cada empreendimento, né? Como que foi avaliado e o que foi vendido naquela época. E a gente está falando de épocas diferentes, né? Que se você pegar 20 anos atrás, uma questão de individualização, ninguém queria individualizar. Quem individualizava também teve os seus problemas, né? Porque as empresas estavam iniciando, estavam começando no mercado. Hoje, quando a gente fala de individualização, já é uma coisa mais natural, uma coisa mais simples, assim como você tem a sua conta de água na sua própria E vai casa. ficar mais caro mesmo para o morador ou não? Não fica mais caro, não fica mais caro. Existem alguns projetos, por isso que a gente fala a questão de projetos. Eu já tive empreendimentos, eu posso colocar 2 empreendimentos aqui para ter um pouco de base, de noção de diferença. Que foi feito por um sistema Proaqua, que é aquele sistema direto com a concessionária, que foi vendido na época, não foi nem por nós da sindicância, foi um síndico morador que estava na época, que queria fazer essa individualização, fez, e quando a gente assumiu o empreendimento já tinha sido aprovado tudo, já estava executando. E o sistema Proaqua, ele faz a divisão e cada um paga a sua conta. Nessa de cada um pagar a sua conta, todo mundo vai pagar, se te zerar 100 unidades e colocar o consumo mínimo, vai pagar pelo menos R$ 60 cada apartamento. Né? Então ali você vai ter um montante, o final de uma conta. Só que a área comum ainda continua pagando todo esse excedente de água. Entendi. Então você vai pagar pela área comum e pelas unidades. Mas cada um vai receber, e o problema não é mais do condomínio, você não tem mais problema administrativo, porque a conta é da Sabesp. Então, se você não pagou a Sabesp, ela vai lá e corta. Só que aí você tem que lembrar que a conta de área comum fica ali, e às vezes é um pedacinho que também representa bastante. Então, eu tive nesse empreendimento que o que eles estavam pagando de conta quando todos pagavam juntos, davam um valor, e eles começaram a pagar o dobro com essa individualização, porque eles escolheram um projeto e deixavam dessa forma. Entendi. Os outros projetos que a gente fala que é a leitura tradicional, que é a leitura remota, que você vai lá, individualiza, coloca o reloginho, sempre acaba diminuindo. Porque a conta, o seu registro principal continua com a conta, junto ao seu cadastro de economias, e na hora de fazer a individualização, individualiza e cada um paga o seu consumo. Então a conta continua a mesma. Então, esse cara que reclamava na Assembleia, ele deve ter uma família de 5 pessoas, e com certeza dele vai ficar mais cara, né? Às vezes a gente fala, às vezes as pessoas acham que a quantidade de pessoas dentro de uma unidade é o que encarece o seu consumo. Não, é o seu hábito que encarece o seu consumo. Exatamente. Eu posso ter 2 pessoas morando num apartamento e consumir mais do que uma família com 5 pessoas. Exatamente. Eu não tenho cuidado com sustentabilidade, então eu vou lá tomar um banho de meia hora. Eu quero relaxar no meu banho, minha ducha não é aquela vazão que a construtora pediu para fazer, eu coloquei uma maior, e eu vou ter um banho... Quer ter um banho de cachoeira. Eu vou ter um banho confortável, mas eu vou pagar por isso. Então se torna caro. Mas quando você fala de individualização tradicional, você tem pelo menos uma redução aí de 20% a 30%, né, da conta, porque você começa a controlar. Aí os grandes consumidores também começam a controlar a sua despesa, porque de vez ele pagar conforme fração ideal, ele vai pagar o consumo real dele. Então, de vez ele pagar 70, 80 reais por mês, ele vai pagar 300. Vai pegar no bolso dele, né? Aí começa a doer no bolso, aí a pessoa começa a diminuir. Legal. E nesses condomínios que você implementou já existentes, né? Não naquele primeiro caso, você lembra quanto foi mais ou menos o investimento, quanto deu de payback? Olha, o investimento hoje, vamos falar entre água e gás, por apartamento, para você fazer uma individualização, está em torno de R$1.000. Tá. Né? E nesses R$1.000, uma média de 650 aí para o medidor de gás, que é um pouco mais caro, e de 300 a 350 o medidor da água, que é um medidor um pouco mais simples. E no final de 2, 3 meses, que é o tempo de adaptação, você começa a ter uma conta mais baixa geral do condomínio, porque as pessoas começam a olhar mais o seu consumo e isso traz a régua para baixo. Legal, que aí vai ser em torno de 30%. De 30%. Ah, legal, bacana. E vazamentos, tem muito em condomínio? Demais, demais. Ainda mais os condomínios que tem caixa acoplada.
né, que é um vazamento silencioso que a gente fala. A gente teve há pouco tempo um empreendimento nosso que tem medição individual e a nossa conta começou a estourar de água. E a gente pediu para fazer um levantamento com caça-vazamento em todas as salas, né, que é um prédio comercial. E dentro dessas salas, foi entre duas salas que estavam vazias, era onde estava tendo gap. Então, a gente estava perdendo água ali silenciosamente. Caramba. Então, depois da segunda conta que veio alta, a gente tentou entender o que estava acontecendo, avaliamos todo o prédio não tinha vazamento nem na parte externa, na área comum, a gente teve que entrar para as salas para verificar. E aí é um serviço que você contrata de uma empresa de caça-vazamento, é isso? Uma empresa especializada. A gente fala, um síndico profissional ele tem que trabalhar com empresas profissionais, né? Não sou eu, Adriano, não é o Rafael, meu sócio, que vai entrar, ou eu não vou chamar o Zezinho da esquina para visualizar. Tem que ser uma empresa profissional, para entender o que está acontecendo, para me gerar um relatório, para que me dê base, até para cobrar da forma correta do dono da sala. Porque a manutenção básica, ele poderia simplesmente ter fechado o registro geral, já que a sala está vazia, a gente não teria esse tipo de problema. Então, a gente pediu para também a equipe avisar todos os proprietários das salas vazias que a gente estaria fechando os registros e que se eles fossem mexer em alguma coisa, para eles nos avisarem, porque depois que mexesse, para que a gente fechasse novamente, para evitar esse tipo de transtorno, né? Então, quando a gente fala de sindicância profissional, é estar com pessoas especializadas em cada situação, em cada momento. Legal. Bom, pessoal, o papo está tão bom que nós vamos ter um segundo bloco para continuar falando de sustentabilidade e os desafios, né, desse tema na sindicância profissional. Então, nos vemos lá. Não esqueça, sustentabilidade começa em casa.